sempre exaltando e agradecendo aqueles que nos apoiam, a FOB, na figura do seu presidente, Mário Simões, que abraçou este projeto. Este é um projeto que não só oferece um curso amplíssimo, talvez o maior que já tenha sido feito, com mais de 50 aulas, 12 temas, 5 horas de duração mais ou menos, com palestra, com explicações, com vídeos de todo tipo, mas esse curso foi ampliando com o aporte de ideias de grandes criadores, de grandes diretores, para que tenhamos isso aqui. As lives onde possamos profundizar nos temas que nos interessam, os grupos de perguntas e respostas, onde o criador tem o apoio direto sobre suas dúvidas, e o alcance a todos os criadores, grupos que se engajarem nesse projeto de forma absolutamente gratuita. Neste caso específico, encontramos e buscamos em conjunto com a FOB uma fórmula para que consigamos custear todas as despesas naturais de uma estrutura grande que precisa de plataforma, de edição, de manutenção, etc. Então, para isso, tivemos a fortuna do apoio das principais empresas que atuam dentro do ramo da ornitologia, dentro do Brasil, cada uma na sua área, né? Então, temos a Comercial Pena Firme, que, sem dúvidas, hoje é o melhor site, mais completo, mais prático, mais tecnológico para comprar os produtos diretamente pelo site, diretamente do computador, do celular, chegando em casa. Contamos com o apoio da Aramil, que é uma empresa tradicional de fábrica de gaiolas, numa fase de total renovação, inovação, modelos, tecnologia, qualidade, etc. Temos o apoio de uma enorme estrutura tecnológica que se chama GERCAL, que tem muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de absoluta confiabilidade na parte de alimentação, de suplementação, realmente magnífica. Temos o apoio de uma empresa que poucas pessoas conhecem e como nos ajuda, que é Roberval, que produz todo tipo de papel cortado para qualquer tamanho, para qualquer atividade, digamos assim, dentro do canaril, seja rolo para sistema semiautomático, seja para fundo de gaiola cortado na medida da encomenda, muito interessante. Temos o Marçal, que é o grande fornecedor de pigmentos para todos nós, Carofil, luteína, ele se especializou em conseguir condições e preços muito, muito interessantes. E nesse trabalho de equipe, temos a possibilidade de chegar a todos os criadores, sempre com alguma ideia nova, que possa, isso aqui eu vou adicionar no meu, digamos assim, no meu baú de informações que possam ajudar na minha produção. Então, acontece naturalmente que, digamos que assim, que a concentração de distribuição de exemplares de uma mesma espécie na natureza é muito menor da que nós temos na criação em cativeiro. Isso implica em que temos que tomar alguns cuidados para evitar, da mesma forma que tem concentração de vida, a concentração de micro-organismos que possam ser patogênicos, ou seja, possam causar algum problema de doença, queda de produção, queda de imunidade e até morte em alguns casos. Para isso, obviamente, que a saúde de um plantel implica todo um trabalho, medidas multidisciplinares, buscando o ótimo nível de estado sanitário dos nossos plantéis. E um desses pontos multidisciplinares é saber como estou praticando a higiene e desinfecção do ambiente, dos passarinhos, dos utensílios, da forma mais técnica, mais eficaz e mais correta possível.
Parece simples, mas nós vamos ver no desenrolar da palestra do Dr. Otávio que, embora simples, realmente requer alguns cuidados que nos foram fornecidos por profissionais veterinários muito capacitados e que queremos compartilhar com vocês na busca sempre do correto manejo, do correto desempenho para desinfectar utensílios, puleiros, grades, gaiolas, e inclusive o externo dos passarinhos, porque essa palestra busca, digamos, a parte da higiene externa, né? Não entraremos nesta palestra na parte interna, sobre como se faz para detectar se internamente as aves estão acometidas por algum problema e como seria esse procedimento. Isso já é uma área exclusivamente da área veterinária e que não é exatamente o foco desta palestra. Como que eu lavo os poleiros? Com que frequência lavo? Como pratico? Como eu passo a passo que eu faço para ter certeza de que esse material estará esterilizado? Que tipos de utensílio uso e, de acordo com o tipo de utensílio, qual tipo de produto para desinfecção? Isso é muito importante. Que produto usar, em que concentração, com que frequência, etc, etc. Então, eu só queria dar um introdutório. Se alguém tiver alguma dúvida inicial, vamos conversando sobre isso. Eu quero esperar o doutor Otávio, porque ele já tem todo um passo a passo, todo digamos assim, um protocolo sobre o que ele quer expor e, obviamente, embora todo mundo sabe que eu falo até pelos cotovelos, não quero invadir o trabalho que ele fez, porque eu vou acompanhar e tentar, claro, eu também aprender, me enriquecer e consultar aquilo que me chama a atenção, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do Blazina. Me sinto privilegiado e lisonjeado pelo convite. Sempre que quiserem, estarei à disposição, tá, Blazina? É uma honra para mim participar. Eu vou ser breve, já que a gente atrasou, né? Não vou ser muito demorado, não. Eu vou estar acompanhando aqui pelo celular também, que eu consegui agora também no celular fazer as modificações que eu precisava. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho com uma visão, isso, uma visão um pouco menos acadêmica. O que tem acontecido? A gente tem, depois que a gente criou o criatório experimental em Lavras, a gente está tendo uma visão muito acadêmica para os alunos e hoje eu vou conversar numa linguagem mais palpável para o criador, de uma forma que a gente consiga fazer as mesmas coisas que a gente preconiza dentro da universidade, mas de uma forma mais acessível para o criador e que esteja ao alcance de todo mundo, tá? A gente vai estar conversando um pouco sobre estratégias de higiene, desinfecção e seguridade do criatório. A higiene e a desinfecção, elas são um pouco diferentes uma coisa de outra, tá? E a seguridade é um pouco diferente disso também. No final da live eu coloquei um pouco sobre a importância da quarentena, que ela tem tudo a ver com a estratégia de seguridade dentro do criatório, mas quarentena eu acho que seria um tema para uma live só sobre quarentena, devido à importância da quarentena e o que a gente tem feito hoje dentro dos estudos nossos na UFLA. Então, eu acredito que se o Blazina me der a oportunidade e o prazer de estar a gente fazendo uma outra live só sobre quarentena, a gente pode estar fazendo, né? Eu acho Já está importante e convidado. fazer também sobre qualquer outro assunto, sobre qualquer outro assunto, né? Eu acho que a importância da muda de pena forçada também para a gente conseguir fazer um repouso
dos hormônios reprodutivos, principalmente das fêmeas, também seria um tema para uma live, mas aí a gente vai conversando e eu acredito que a gente pode estar, de alguma forma, contribuindo e aprendendo com o Blasina também, que eu acho que ele tem muito mais a ensinar do que a gente, que é bem mais novo. O Blasina está muito velho, né? Eu sou novinho. É Mas verdade. eu acho isso importante. Eu acho isso muito importante. Fica todo mundo à vontade para fazer pergunta. Eu não sei como é que é o modelo da live do Blasina, mas pode interromper a qualquer momento quem quiser fazer pergunta, ou se é no final, isso para mim é indiferente. E dentro das minhas possibilidades, eu vou estar aqui para tentar ajudar. Beleza? O Hélio, pode passar o slide. Beleza. O que a gente vai discutir hoje é seguridade em criatório, tá? Higiene e desinfecção e a introdução de novas aves, que é um pouquinho de uma pincelada que eu vou dar sobre a quarentena. Pode passar, Hélio. Bom, seguridade. São todas as medidas físicas e químicas que tomamos para evitar a entrada de predadores, insetos e agentes patológicos dentro do ambiente de criação, tá? Bom, a maioria dos criatórios no Brasil, eu acredito que a grande maioria dos criatórios do Brasil, eles não foram construídos para serem criatórios, são adaptabilidades, tá? O cômodo que a pessoa tinha na casa, uma edícula, ou se construiu sem nenhum apoio, mesmo porque não existe hoje uma fórmula de criatório ideal. A gente está tentando, eu e Juliana, a gente conversa muito sobre isso lá na UFLA, e o criatório experimental da UFLA também é uma adaptabilidade, era uma casa que a gente adaptou para ser um criatório, e é a grande realidade. E eu acredito que hoje os médicos veterinários e as pessoas que têm disponíveis para estar orientando como adaptar isso ou como construir isso, eles têm que levar em consideração que o principal é que nós consigamos fazer com que as pessoas criem nesses ambientes. Essa é a nossa função, é fazer com que a pessoa tenha sucesso em criar no ambiente que ela tem disponível, porque é muito fácil a gente chegar em um criador e falar, isso está tudo errado, você tem que desmanchar isso, construir um lugar, isso não vai levar a lugar nenhum. E o que a gente mais quer, a função nossa de médico veterinário e de consultor é justamente fazer com que as pessoas permaneçam na atividade e que elas consigam, com o que elas têm na mão, fazer com que a criação ande. Ou seja, já que é uma adaptabilidade, como que a gente vai adaptar isso da melhor forma possível para que essas pessoas permaneçam na atividade, tá? Esse é o grande desafio nosso. Então, não existe certo ou errado. Existe o que a gente tem que fazer para melhorar e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, esse é o primeiro passo. Dentro desses pontos de seguridade, o que a gente vai tentar evitar? Tentar evitar ao máximo que a gente traga para dentro do criatório patógenos. Esse é o maior desafio nosso. E fazer com que o criatório tenha um ambiente favorável para a criação dos pássaros. E alguns pontos são importantes a gente considerar. O que é muito importante dentro de um criatório? Pé dilúvio na entrada. Otávio, o que é pé dilúvio? Pé dilúvio é um recipiente onde você coloca produto químico, pode ser ele líquido ou sólido, né, em forma de pó, que evite, que faça a desinfecção dos pés das pessoas que vão entrar dentro do criatório. Na realidade, o pé dilúvio, geralmente, a gente utiliza iodo povidino.
que eu já vi utilizando cal virgem, só que ele leva muito pó para dentro do criatório e acaba sendo prejudicial para as aves. Então, uma solução de água com água sanitária 2%, iodo povidina, existe hoje soluções que a gente pode utilizar para o pé de luve, que são próprias para o pé de luve, que são à base de iodo também. Isso evita com que a gente leve para dentro do criatório, através da sujidade dos pés, algum patógeno. Nós, no projeto que a gente tem da FOB hoje de assistência médico-veterinária, todos os veterinários usam Propé. Só que ninguém vai colocar Propé para entrar dentro do criatório quando chega uma visita, quando chega uma outra pessoa. O que seria interessante a gente fazer um pé de luve a uma certa distância do criatório para que a gente pise na solução e até chegar ao criatório, essa solução já tenha secado para você não estar levando mais sujidade para dentro do criatório. Tá? É importante que todo criatório, e eu estou pensando em adaptabilidade, tá, gente? Existem pessoas que fizeram um criatório para ser um criatório? Existem. Eu já visitei vários, dou assistência veterinária em vários. Mas o que é mais importante? Essas pessoas fizeram esse galpão, ou esse criatório, ou esse espaço, baseados ou na avicultura comercial ou no que ele tinha em mente. E não existe hoje um modelo. Nós estamos tentando fazer isso na UFA, tá? Mas em pouco tempo eu acredito que a gente já tenha isso. Para uma pessoa que vai iniciar e que quer começar do zero, a gente ter esse modelo de criatório, com toda a parte de ventilação, luminosidade, mas enfim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e fazer com que as pessoas tenham sucesso trabalhando com o que tem. Toda vez que você for a um criatório, o que é importante? Ter telas de proteção no criatório. Essas telas de proteção são para predadores, coruja, rato, morcego, gavião, enfim, qualquer animal que possa entrar lá dentro, gato, que possa entrar dentro do criatório e predar os animais. Mas também existem as telas de proteção para insetos, que são importantes também. Uma das coisas que eu tenho observado, todos esses anos trabalhando com aves, toda vez que você tem uma infestação de ectoparasitas, piolho sugador, piolho mastigador, ácaro, enfim, você tem depois a incidência de alguma determinada doença, tá? Principalmente bulbo aviária. E quando você tem uma infestação de mosquito e de pernilongo dentro do criatório, também você depois tem a incidência de aparecimento de doenças. Qual a correlação entre isso? A gente não tem como mensurar. Mas o que eu tenho percebido é que toda vez que você tem uma infestação de piolho dentro do criatório, passado algum tempo, você vai ter o aparecimento de alguma patologia na forma clínica, tá? Esses animais transmitiram essa patologia? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esses animais, se eles não transmitiram, eles abaixaram a imunidade dessas aves, e essa doença que estava escondida dentro do criatório, ou seja, ela não estava na forma clínica, ela se apresenta na forma clínica. Então, as telas de proteção para insetos são muito importantes. A gente tem que pensar muito em criatórios na qualidade de ar. Aí o pessoal fala, tem que pôr exaustor, tem que pôr ventilador. Olha, às vezes você tiver uma janela que faça uma boa ventilação, e dependendo do tamanho do criatório, não é necessário você colocar um exaustor ou um ventilador. E o ventilador sempre ligado para cima, né, na posição de exaustão. Mas se você tem um criatório maior, você tem uma maior incidência de formação de amônia ou de qualquer outro gás dentro do criatório a partir das fezes desses animais, seria importante a gente ter os exaustores e ter os ventiladores, tá? Mas o mais importante é que o criatório seja arejado e principalmente iluminado. Tem que ser bem claro.
a luminosidade ela atrapalha muito o crescimento fúngico, e a gente hoje tem grandes problemas com fungo dentro de criatórios. Exemplo disso é a megabactéria. Então, quando você tem um ambiente ventilado, arejado e iluminado, você tem uma menor incidência de proliferação de fungo e levedura. Ah, Otávio, só a janela, só a aeração, só a luminosidade vai acabar com isso? Não, não vai. Só que vai te ajudar muito no tratamento, vai te ajudar muito a manter um ambiente mais confortável para as aves. Uma das coisas importantes, hoje a gente fala muito da utilização de álcool Doutor, gel, até desculpa. por causa da pandemia. Opa, Doutor, desculpa. pode Eu perguntar. não sei se eu ouvi errado, mas o senhor estava falando de fungo, proliferação de fungo, aí o senhor disse o exemplo disso é a megabactéria. É Isso, uma a coisa, outra é megabactéria é outra. um fungo. Ah, ok. Ok. Obrigado. Era só isso. Tá? É porque o nome é megabactéria. Não, não, mas a sua dúvida é fabulosa, cara. E é muito importante que se pergunte isso. Porque não se engane. 80% das pessoas, a hora que a gente fala megabactéria e é um fungo, eles associam megabactéria a uma bactéria. E se a gente não pergunta, a gente não fica sabendo disso. Cara, fabulosa a sua pergunta. Parabéns, Wilson. Muito obrigado por ter perguntado isso. Eu acredito que você tenha esclarecido a dúvida de muita gente aqui dentro, tá? Mas é importante, entendeu? E, por favor, façam perguntas igual o Wilson a qualquer momento. Eu estou à disposição, tá? Mas vamos lá. Quando a gente pensa em álcool gel, e isso hoje é muito discutido depois da pandemia, quando se houve a pandemia, a grande realidade que a gente viu na pandemia é que nem o Ministério da Saúde, nem os médicos estavam preparados para ela. E com razão, a gente nunca tinha passado por isso na nossa geração. E todo mundo começou a comprar álcool gel. Até que ponto o álcool gel é bom, é ruim? Bom, eu prefiro muito mais utilizar água e sabão, água e detergente nas mãos quando entra no canaleiro. A regra principal é a seguinte: se vai usar álcool gel, água e sabão, é a escolha de cada um. Mas o mais importante, entrou dentro do criatório, lavar as mãos. Pegou um pássaro doente, antes de pegar outro, manusear outro pássaro, outra gaiola, lavar as mãos. O maior vetor de doenças dentro do criatório somos nós, tá? Por desinformação, ou então até mesmo por praticidade. É muito fácil. Você pega uma ave doente na mão, olha, acha que ele volta com ele para o mesmo lugar ou volta com ele para um isolamento e acaba não lavando a mão e pegando outras aves. Você pode estar transmitindo doenças de uma ave para outra através das suas mãos. Então, entrou dentro do criatório, por favor, lavar as mãos. Água e sabão. Ah, não quero usar álcool gel. Ótimo. Água e sabão. Manuseou a ave doente, lavar as mãos. Eu sempre falo, aonde eu dou consultoria veterinária, tanto em aves quanto em bovinos, que eu trabalho muito com bovinos, eu falo, gente, a nossa vida é um eterno lavar as mãos, porque é um transmissor de doenças, tá? Bom, outra coisa muito importante, eu faço isso no meu criatório. No início, é um pouco difícil. Quando a gente fala do pé dilúvio, a gente está pensando em pessoas que não são de dentro do criatório, não são de dentro da moradia, ou seja, visitas, tá? Não importa se sejam curiosos, outros criadores, médicos veterinários, mas quando a gente fala em calçado, a gente está pensando no tratador, a gente está pensando no criador, a gente está pensando nas pessoas que estão no dia a dia dentro do criatório. E o que é o ideal? O ideal a grande maioria dos criadores, eles não têm tratadores, pessoas que ajudam eles mesmos fazem o trabalho, tá? E geralmente esse trabalho
mais acentuado é feito aos finais de semana, que é quando as pessoas têm mais tempo. Isso é normal. Aqui em casa também é assim. Uma das coisas que vocês vão, vou estar sempre falando, vocês vão estar sempre ouvindo, aqui em casa eu também faço assim, porque eu também sou criador. Então, tudo que vocês sentem na pele, eu também sinto, eu também tenho dúvidas, animais meus também adoecem, animais meus também morrem. A única diferença é que o criador, que não é veterinário, ele tem onde gritar, né? Eu não tenho onde gritar, não. Geralmente eu grito com o Juliano ou com o Cleito, mas eu não tenho muito onde gritar, não. Na realidade, as pessoas gritam comigo, né? Ah, tô com problema, tô com não sei o que. Eu atendo pelo menos uns 30 criadores por dia via telefone. Mas quando eu tenho dúvida, eu não tenho aonde gritar, não tenho onde correr, não. Eu tenho que correr sozinho. Então, isso me causou um problema no início, quando eu assumi a diretoria veterinária da FOB. Porque eu pensei, meu Deus do céu, para quem que eu vou pedir ajuda? Mas tem, a gente sempre conversa, os veterinários da FOB conversam muito entre eles, a gente tira dúvida, faz teste junto, sofre junto também, enfim. Mas o calçado, que eu acho importantíssimo, geralmente a gente pensa na criação de aves como um lazer, e realmente é. Só que ela não pode mais ser pensada como um hobby. Isso não é um hobby mais, isso é uma cultura, como é a caprinocultura, como é a bovinocultura, equinocultura, e nós só vamos só não vão nos enxergar como segmento de mercado quando nós nos enxergarmos como cultura e mostrarmos para todos que nós somos cultura. É uma cultura como outra qualquer. Aí todo mundo que é de fora do nosso meio vai nos enxergar como segmento de mercado. Para vocês terem ideia, o mercado pet no Brasil, o ano passado, ele gerou 75 bilhões de reais. Disso, 30% são as aves. A gente só perde para os cães. Quer dizer, vai falar que isso não é segmento de mercado? Agora, as autoridades têm que nos enxergar dessa forma também. E só vão nos enxergar quando nós mostrarmos para eles que isso não é hobby mais. Mas voltando à questão do mercado, do calçado, desculpem, o que acontece? Como é um momento mais descontraído, quando a gente vai cuidar das aves, geralmente a pessoa entra no criatório, isso é todo mundo, tá, gente? Bermuda, chinelo de dedo e camiseta. Tá? E não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que tentar fazer no começo é mais complicado um pouquinho, mas depois você vai conseguindo. Se você está dentro da sua casa, o seu criatório é um ambiente, mesmo que esteja próximo da sua casa, mas é um ambiente separado. Tenha um par de chinelo só para entrar dentro do criatório, que fique na porta do criatório. Ah, Otávio, eu não uso chinelo, uso aquele sapatinho de médico que tem hoje, coque, cropped, cropped. A pessoa quer usar aquele sapatinho que parece um chinelo fechado por cima, todo furadinho, ótimo, mas tenha um dentro do criatório. A vassoura que vai varrer o criatório tem que ser só do criatório. O pano que vai ser passado no chão do criatório tem que ser só. Todos os utensílios de limpeza do criatório tem que ser só do criatório. Tá? Outra coisa, é muito importante que a gente crie o hábito de, mesmo sendo um momento de descontração, fazer uso de avental ou de jaleco dentro do criatório. Entrou dentro do criatório, coloca aquele jaleco, abotoa, trabalha lá dentro com aquilo. Quando você for sair, você tira esse avental ou esse jaleco e deixa que isso fique dentro do criatório. Isso impede que você leve sujidade, que você leve patógenos para dentro do criatório e que você traga de lá de dentro para fora, tá? Evita uma contaminação cruzada. Isso são detalhes, gente, que são muito importantes, tá? Outra coisa, entrada de alimento dentro do criatório. Ah, Otávio, meu criatório é pequeno, eu armazeno o alimento que eu compro
fora do criatório. Primeiro, o que a gente tem que pensar no armazenamento desse alimento, sendo dentro do criatório ou fora? Primeiro, se você compra, você tem um número maior de aves, você compra um pacote de 5 quilos de farinhada, independente de qual farinhada, tá, gente? Qualquer uma. É importante que você abra o pacote, retire essa farinhada toda de dentro do pacote, coloque num balde com tampa hermética, um balde que tampe de verdade. Você vai manter a textura desse alimento, você vai manter a qualidade desse alimento e você vai impedir com que haja contaminação, principalmente por fungos desse alimento. Ah, Otávio, eu tenho muito pássaro, eu compro, sei lá, 10 pacotes de farinhada. Ótimo. Você vai armazenar dentro do criatório? Eu vou. Pode perguntar, Marcelo. Doutor, o senhor falou de balde, né? Essas garrafas PET seria utilizado da mesma forma? Teria que ser verde ou Marcelo. Alô, pode tá, falar. Vamos lá. Beleza. Sua pergunta é muito boa. Nós vamos só combinar um negócio, tá, gente? Sem esse negócio de doutor, tá? Por favor. Otávio, então, Otávio. Não, Otávio, isso. Doutor só existe para criar distância entre as pessoas. E eu tenho... Cara, eu sou igual a vocês. Não muda nada. Não muda nada. Entendeu? Mas vamos lá. A sua pergunta, Marcelo, é muito importante. Ah, Otávio, eu posso acondicionar em garrafa PET? Claro que pode. A única coisa que você tem que tomar de cuidado, se você for condicionar em garrafa PET, é evitar com que essa garrafa fique exposta à luz direta, tá? Por quê? Porque você tem, principalmente nas farinhadas que existem hoje no mercado, um enriquecimento com vitaminas nessas farinhadas. E essas vitaminas, elas se deterioram quando há exposição à luz do sol, direta, entendeu? Então, ó, eu vou armazenar em garrafa PET. Não tem problema nenhum. Só mantenha elas num lugar que não há abrigo da luz. Não tem problema nenhum, tá? Agora, eu acho o balde, isso vai de criador para criador, tá, Marcelo? Muito Sim. mais prático quando a boca do balde ela é muito maior que a da garrafa PET. Então, eu acho o manuseio desse alimento após a abertura do saquinho muito mais fácil quando está no balde, tá? Mas isso vai de cada um. O importante é que isso fique acondicionado de uma forma que não tenha contato com o ar e nem com luz solar. Ah, Otávio, eu tenho lá na minha casa umas garrafas que eu consegui, não sei aonde, PET, que elas são mais escuras. Um exemplo, a garrafa de Guaraná, ela é verde. Ela seria melhor com a garrafa de Coca-Cola, que é branca? Seria melhor. Não que você não possa usar a garrafa de Coca-Cola, mas a verde ela tem uma maior resistência à luz solar. Só isso. Desde que ela fique bem tampada e acondicionada de uma forma correta, não tem problema nenhum, Marcelo. Agora, o que é importante? Pode falar. Otávio, eu costumo botar aqui farinhada, extrusada nas verdes. E a de Coca-Cola, né? A transparente que a gente fala, eu coloco alpiste. Acho que fica melhor. Não sei se é o correto. Tá, mas se tiver incidência de luz, você, com o alpiste, você pode estar eliminando o crescimento de fungo. Entendeu? Mas o que é mais importante é que elas estejam tampadas. E coloca o abrigo da luz solar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, o que é importante, Marcelo? Presta atenção. Chegou 10 pacotes de farinhada na sua casa, ou na casa de qualquer criador. Isso veio de caminhão, pela transportadora. A gente não sabe se essa transportadora transporta também outro tipo de comida animal. Comida de cachorro, comida de cavalo, ou seja, a gente não sabe qual o tipo de atmosfera que tem dentro do armazém dessa transportadora. Então, chegou o saco lá para você, primeira coisa que você vai fazer, pega um paninho com álcool, você vai guardar os sacos dentro do criatório ou fora do criatório, passa um paninho com álcool fora do saco do alimento e guarda isso higienizado. São detalhes, pode parecer bobeira, mas não é. A gente não sabe como isso ficou condicionado lá no pátio de espera
da transportadora ou até mesmo dentro da fábrica de ração, que também tem contaminação externa. Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção na entrada de alimentos. Uma das coisas importantes, 100% dos criatórios que eu assisto, 100%, eu faço a introdução, se o cara não usa, eu faço a introdução forçada de fruta, verdura e legume. Isso é 80% do sucesso da criação de canário hoje, tá? É importantíssimo que coma-se fruta, verdura e legume. Ah, Otávio, eu crio canário com fator vermelho, crio urucum. Não tem problema. Põe fruta que não atrapalha na cor do pássaro. Põe pepino lá, põe banana, que é importantíssimo para o pássaro, entendeu? Evita usar a folha verde. Tem pessoas que não utilizam, que acham que a folha verde vai competir com a coloração do pássaro. Usa repolho, que tem a coloração menos esverdeada. Usa maçã, usa laranja, usa abobrinha, jiló, enfim. Mas tem que usar. Tem que usar. A única restrição é para os canários brancos, tá? Porque o branco, se ele sujar, ele fica muito difícil você conseguir limpar ele para depois levar no concurso. Mas aí o que eu sempre falo, eu tenho, não sei nem se ele está assistindo, ele pediu o link. Um grande amigo lá em Nepomuceno, que eu assisto ele já tem um tempo, ele faz parte do projeto da UFLA, ele cria branco, que é o Edmilson. Falou, tá, como é que eu vou fazer? Só não dá para os filhotes. Dá para os filhotes só depois voltar do concurso. Entendeu? E os adultos, ele dá para todos, mas tem que fazer fornecimento de fruta, verdura e legume, isso é fundamental. Agora, pode ser qualquer fruta, qualquer legume? Não. Eu assisti um criador uma vez, virou para mim, Otávio, eu uso fruta, verdura, eu nunca tinha ido no criador dele. Eu uso fruta, verdura e legume. Beleza. Eu cheguei lá na casa dele, ele pegava numa quitanda tudo que não vendia mais, que estava meio estragado, maçã meio... Cara, não é alimento que eu faço. Você tem que comprar o alimento de boa qualidade, como se fosse para você comer. Qual o alimento que eu compro? O mais barato que você achar. Banana está barato, compra banana. Pepino está barato, compra pepino. Pega a promoção, mas agora tem que comprar coisa boa. Então, esse cuidado com a entrada desses alimentos é muito importante. E a lavagem desses alimentos, você tem que lavar isso. Hoje você tem no mercado vários produtos que dona de casa gosta de usar para tirar resíduo de defensivo agrícola, para tirar sujidade dos alimentos. Cara, água com água sanitária. Deixa de molho 15 minutos, enxágua e pode fornecer para os pássaros. Já é o ideal. Ah, Otávio, eu não quero deixar de molho. Então, se você pegar, vamos supor, pepino, você pega e lava ele com água e sabão. É fácil de lavar. As verduras de folha são mais difíceis, então a gente deixa de molho. Mas fruta, igual a maçã, a banana é fabulosa, porque ela não precisa lavar, né? Ela já vem embrulhada, você desembrulha na hora, tirando a casca, e põe lá para o pássaro. É uma fruta fabulosa, em todos os sentidos, né? E ela traz uma saciedade muito grande para a ave. A gente tem que pensar muito, e eu falo isso muito no curso de canaricultura que a gente tem lá dentro da UFLA, que é o primeiro curso de canaricultura da América Latina, foi criado lá. Eu falo isso muito com os alunos que se interessam pela canaricultura. Eu falo, gente, a gente tem que pensar muito em bem-estar animal. Não é por causa das pessoas que são contra a nossa atividade, contra a nossa cultura, o que não entendem, na maioria das vezes são contra, porque não tem informação suficiente para conhecer o que nós fazemos. A gente não tem que pensar só nessas pessoas. A gente tem que pensar no bem-estar da ave. Essa ave ela tem que estar bem. Então, quando a gente vai utilizar, quando utilizo fruta, verdura e legume, eu utilizo in natura. Isso dá saciedade para o pássaro. Isso fornece uma textura diferente para o pássaro se alimentar do que misturada na farinhada. Ah, eu posso misturar na farinhada? Pode. Só que quando você não mistura na farinhada, você traz algo mais para o pássaro. Você traz saciedade,
você traz para ele um entretenimento para ele dentro do ambiente fechado. Ele voa muito mais dentro da gaiola, porque ele vai na farinhada, ele vai na semente ou estruzada, isso vai de cada um que usa. Ele vai na fruta, ele cria, e sem contar que ele está experimentando texturas diferentes. O pássaro, o canário, come pela textura. Quando você expõe ele a mais tipos de textura, ele aumenta o universo da dieta dele, e por incrível que pareça, ele aumenta a ingestão de alimento, consequentemente a ingestão de matéria seca. Ele é uma ave mais saudável, porque come mais, porque come com mais qualidade e que come com entretenimento. Você ocupa o tempo dessa ave. Então, quando a gente pensa em entrada de alimento dentro do criatório e pensa em bem-estar dessas aves, não somente por causa da Sociedade Protetora dos Animais, mas a gente pensar em bem-estar para que a gente consiga ter um retorno maior em número de filhotes, em qualidade de empenação, em qualidade de saúde de aves. A gente tem que pensar muito na entrada de alimentos, como entrar esses alimentos e quais os alimentos a serem utilizados lá dentro, tá? Uma das coisas importantes que acontecem também dentro do criatório, e aqui em casa não é diferente, é a entrada de animais domésticos dentro do criatório, cachorro principalmente. O cara é criador de canário, isso é a realidade de 70%, tá, gente? E quando ele tem filho não adultos, né? Também às vezes adultos, né? No meu caso, eu tenho uma menina de 12 anos. Ela tem os cachorrinhos dela, bicho. Ela vai lá, você pensa que não, o cachorro tá lá dentro. Isso acontece em qualquer lugar. O cachorro é um grande vetor de salmonela. O cachorro é um grande vetor de poeira, de sujidade. É bonitinho, eu gosto de cachorro, tá? Mas, cara, não é para entrar dentro do criatório. Se você tem outra coisa, animais de espécies diferentes dentro do mesmo ambiente, não é legal. Você ter pássaro silvestre junto com ave doméstica não é legal. Ter mais de um tipo de ave doméstica junto não é legal. Ave doméstica com ave exótica não é legal. Se você puder separar de ambiente, não que você não vá criar. Crie, mas se puder separar do ambiente, é importante. Ah, Otávio, eu não tenho como e eu quero criar. Ótimo, está assumindo um risco. Esse risco pode ser calculado? Pode, mas ele existe. Agora, animais domésticos, cachorro e gato, bicho, aí você já tem como evitar, aí você tem como... Mas aqui em casa entra também, tá? A hora que eu pisco os olhos, minha menina tá lá dentro com os cachorrinhos dela. Tem que jeito. E isso eu acredito que com todo mundo, tá? Mas sabendo que é um grande vetor de problema para dentro do criatório. Agora, mais importante, dentro da seguridade, e o mais difícil, que eu diria até impossível, é a entrada de visita. Por quê? Porque nós criamos as aves porque nós gostamos de aves. Esse é o primeiro ponto. A pessoa que eu sempre, desde criança... Oi, alguém que está falando? Alguém quer perguntar? Dá para me ouvir? É porque o microfone acho que está meio ruim, meu. Eu estou ouvindo, sim. Carlos Alberto, certo? Isso. Não, é só para, na Vamos verdade, lá, para acrescentar sobre o que falou das frutas, verduras e tal. Não é nem uma pergunta, é mais o que eu faço dentro do meu criatório. Você falou sobre fator vermelho, eu crio topete alemão e crio os topete alemão cobres e vermelhos, né? Além da gente incorporar na farinhada maçã, almeirão, a própria couve, eu e meu pai gosta muito de usar maçã e o almeirão in natura, igual você falou. Aí, para não correr muito risco dos bichos não pegarem a farinhada, a gente prefere da hora do almoço em diante, principalmente nos dias quentes. Então, na parte da manhã, os canários acordam para ter aquela saciedade, eles vão em cima da farinhada sem dó, né? E depois do almoço, a gente costuma colocar as folhas de almeirão in natura mesmo na gaiola, eles devoram. E uma coisa que a gente usa bastante também quando está na época é milho verde. Corta os pedacinhos de milho verde, coloca dentro da gaiola, nem aquele miolinho branco sobra. Casalberto, muito boa a sua observação e eu acho que a gente está aqui para trocar experiência mesmo. Na realidade, é o seguinte, o que você faz lá é uma estratégia de alimentação que a gente chama. Ou seja,
Se você tem interesse que o pássaro coma determinado alimento, o que você faz? Você põe só aquele alimento na gaiola até determinada hora, o pássaro vai comer aquilo porque não tem outra coisa para comer. Depois você faz a introdução dos outros alimentos, tá? Pessoas fazem isso com semente, com tudo. Ah, eu uso semente, mas eu crio canário amarelo, eu quero que eles comam couve na parte da manhã e a farinhada com luteína. Eu só ponho a semente depois das 3 horas da tarde. É uma estratégia de alimentação que a gente fala. A gente faz muito essa estratégia também hídrica. Ou seja, quando você vai fazer um tratamento que é veiculado na água, a gente faz dependendo, isso é caso a caso, tá, gente? É muito importante que isso fique claro. Porque se você tem que fazer um tratamento e o criatório está muito mal, você não vai fazer dieta hídrica, você vai desidratar mais ainda os pássaros. Mas o criatório não está tão mal, você pode tirar a água por determinado tempo e depois voltar com essa água. Essas aves vão estar com muita sede, elas vão beber muito dessa água naquele momento. Tá? Agora, qual o tempo? Não mais que 3 horas, senão você começa a ter lesão renal. Tá? Pássaro não pode ficar mais de 3 horas sem beber água, senão começa a ter lesão renal. Então, você vai fazer uma dieta hídrica, ótimo, faça dieta hídrica quando tem indicação do médico veterinário. Porque dependendo da dieta hídrica que você faz, você pode estar causando problemas renais e, principalmente, se o pássaro estiver muito mal, ele pode vir a óbito, porque ele vai desidratar. Agora, isso que você falou, Carlos Alberto, é uma estratégia de alimentação, que é muito importante. Agora, o maior prazer do criador, isso de todo criador, tá? É quando vai um outro criador na casa dele. E eles conversam sobre pássaro, e um quer ver o pássaro do outro, um quer mostrar o filhote que tirou. E isso, cara, é um problema. Porque ele também é criador. Invariavelmente, naquele dia, ele já esteve no criatório dele. Ele pode ter saído da casa dele, tomou um banho para ir na sua, trocou de roupa, mas pode não ter feito isso. E se ele não fez, ele vai estar levando algum problema que ele tem lá na casa dele, que ele não sabe, para sua casa, que ele não sabe. E o retorno da visita é igual. Eu vou visitar o criatório do Blasina. Aí vou lá, vejo os pássaros, aquele trem todo, ele faz churrasco, aquele troço todo. Gente... Quando eu volto, eu entro dentro do meu criatório sem tomar banho, sem trocar de roupa. Desculpa. Eu estou trazendo o que tem lá dentro do criatório dele para o meu. Isso é um fato. Ah, Otávio, tudo bem. Mas quando o médico veterinário, e isso acontece, o médico veterinário vai fazer visitas em criatórios, e às vezes eu visito 3 criatórios um dia. Você sabe, um criatório vai para o outro. Você não está sendo esse vetor também? Sim. Mas tem como eu minimizar isso. Como? Primeiro, eu sempre uso avental. Apesar de eu não ter cabelo, eu ponho uma touca na cabeça. Eu tenho um propé, aí eu ponho o propé. Quando eu saio daquele criatório, eu descarto o propé e a touca, troco de avental e vou para o outro criatório. Isso é 100%? Não. Mas isso ajuda muito. Agora, se você for visitar um criatório, se você já entrou no seu criatório naquele dia, tome banho, troque de roupa e vá. Quando retornar, a mesma coisa. Tome banho, troque de roupa e entre no seu criatório. E a gente acha que isso é importante em criatório de canário. Não é não. Em qualquer criação animal. Se às vezes você sai de uma propriedade rural atendendo vaca, dali você vai para outra, o ideal é que você troque de roupa. O médico veterinário troca de roupa. Lave os utensílios utilizados. Porque não se enganem, gente. Uma das coisas que a gente tem descoberto é que existem inúmeras doenças que nós não conhecemos. Porque as que nós conhecemos, nós sabemos meio de transmissão, sintomatologia, exames que são feitos para detectar essa doença, tratamentos. E as que a gente não conhece? Porque existem doenças que... Há uns anos, eu já peguei dengue 6 vezes, mas há uns anos atrás, eu fui numa médica,
e falei para ela que eu tinha pegado, já tive dengue 6 vezes. Ela falou, impossível, você tem 4 sorotipos. Eu falei, ó, quantos sorotipos tem? Eu não sei. Eu peguei 6 vezes, diagnosticado. Ela falou, impossível. Depois disso fez zika, chikungunya, não sei o quê. Tem tanta dengue hoje aí que eles não sabem que é dengue, por quê? Existem vários sorotipos. Então, existem doenças que a gente não conhece, não sabe forma de transmissão, não sabe tratamento, e a sintomatologia em canário ela é muito parecida em quase tudo, né? O pássaro embola. Quando é sintomatologia respiratória, você tem coriza ou chiado. Quando é sintomatologia claudicante, o pássaro levanta o pé. Quando é diarreia, você tem emplastamento de fezes na cloaca. Mas quase todas as doenças podem causar isso. E geralmente, nunca é uma doença só. Ela está sempre uma associada à outra, as duas geralmente associadas a um distúrbio metabólico, uma desbiose, porque se alimentam mal, se alimentam errado, baixa imunidade, essas doenças aparecem. Então, por isso que eu falei que é importante a gente falar muito sobre quarentena. Eu acho que a conversa sobre quarentena ela vai ser muito importante para todos. Mas uma das coisas que é importante a gente sair aqui agora é o seguinte: do que eu falei até agora, tem alguma coisa impossível de ser feita dentro de um criatório? Não, Otávio. Acho Tudo que isso dá aí para é fazer em tudo. acessível. Isso é o seguinte: tudo que eu falei é acessível a todo mundo. O que a gente tem que ter chama-se bom senso. Bom senso. Na realidade, o que a gente tem que prestar atenção são os detalhes que fazem o sucesso ou não de um criatório. Às vezes eu vou em criatórios na mesma cidade, os dois são amigos, as linhagens são muito parecidas, os dois fazem exames, os dois fazem tratamentos e um tem um sucesso maior do que o outro na criação. Por quê? Um se preocupa mais com os pequenos detalhes, o outro não. Então, isso faz diferença. E nada do que eu falei aqui outra coisa, viu, gente? Essa live vai ficar, tá gravada, né? O Blasina gravou ela, tá gravando aí, vai ficar disponibilidade. Eu não sei como é que, mas o Blasina tem total liberdade de passar para vocês da Está forma que gravado assim, quiser, vocês Otávio. acessarem isso. Então, Todas Blasina, as quem nossas pedir, você lives, pode passar por mim. todas as Pois nossas é. lives ficam gravadas na plataforma do projeto com a FOB. Todas, 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 todas. Então, é muito importante, porque às vezes é tanta informação riquíssima que você está dando, tão precisa e tão confiável, que às vezes, peraí, o doutor está falando alguma coisa, deixa eu ver de novo. Pode ir lá e vai escutar, entendeu? O que ele falou de pedilúvio? Vai lá e vai Isso escutar. Então, a ideia é que a gente tenha uma base de dados tão rica que seja matéria de consulta permanente para todos nós. Eu creio que e, está tão bem conduzida, não sou puxar saco de ninguém, mas está tão bem conduzida, está tão rica a informação, e a informação é tão ampla, que o importante é deixar gravado, porque todos nós podemos fazer um elemento de consulta e assistir quantas vezes precisar, entendeu? Isso é para todas as lives que a gente faz nesse projeto. Brasil, isso é muito importante, porque, na realidade, essa informação ela tem que ser compartilhada. Quanto mais pessoas Sim, tiverem acesso à informação, eu acho que a gente só enriquece a canaricultura, tá? E muito do que eu estou falando aqui, isso não é só para canário, gente. Isso é para qualquer espécie de ave, tá? Ah, eu crio agapornis. A mesma coisa, não vai mudar. Isso é para criatório. Existem particularidades de uma espécie de ave para outra existem, principalmente na condição de tratamento, né? Mas a ideia geral é essa. Se a aula que eu dou na faculdade, que a doutora Priscila dá na faculdade,
ela é muito específica, tá? Mas lá nós estamos treinando os futuros veterinários. Então, é uma linguagem que tem que ser acessível para eles. Eu não uso essa linguagem no dia a dia. Por quê? Porque eu tenho que falar numa linguagem que seja acessível para vocês, criadores. Eu não posso criar distanciamento entre a minha informação e vocês. Por isso que eu sempre falo, não chama de doutor, não, para com isso. Na realidade, o que é muito mais importante é que vocês tenham acesso à informação, uma informação de qualidade, segura e que realmente faça a diferença. Não adianta nada eu vir aqui falar um punhado de coisas que você vai virar e falar, ah, Cléber, é muito bom, mas eu não consigo fazer. Isso que eu pus aqui, todo mundo consegue fazer. Não tem ninguém que não consiga fazer isso dentro do criatório. Isso, por incrível que pareça, faz a diferença, tá? E aí, amigos, estão gostando das nossas palestras? Deixe seus comentários nesse vídeo, dê sugestões e participe, que para nós é fundamental para aportar ideias e novas possibilidades de conversa. Então, vamos continuar essa fantástica conversa no próximo vídeo, numa segunda etapa, e para isso estão todos convidados.